Eu sou a pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso espaço, né? Você pode me acompanhar aqui pela página, pelo meu canal do Facebook. E como prometido, hoje eu trouxe aqui para você, resgatando a nossa cultura popular, a nossa querida e amiga em Cristo, né? Nossa irmã Maria do Socorro e também escritora. Parabéns para você pelo seu livro. Deus continue te Obrigada, Lu. abençoando, né? Você é daqui mesmo de São José dos Campos, né? Não, eu sou do Ceará. Eu moro em São Olha, ela é José do dos Ceará, mas Campos mora aqui em São José e dos Campos. desde 1992 que eu moro aqui, mas eu sou do Ceará. Que bênção, né? Então, vamos começar agora a nossa live resgatando a cultura popular. O que é um cordel? Então, o cordel é um gênero literário e é mais conhecido no Nordeste do Brasil. Ele é apresentado em forma de folhetos e geralmente conta os contos populares das regiões, como histórias de Lampião e Maria Bonita, né, causos populares. Então, no Nordeste brasileiro ele é bem conhecido, bem divulgado e tem bastante artistas por lá. Olha. E você sabe quem foi o primeiro escritor desses cordéis aqui no Brasil? E- Então, a gente fez uma pesquisa, né, para poder responder isso, e foi o recifense Leandro Gomes de Barros, né? Ele nasceu em Pombal em 1865 e faleceu em 1918. E tem uma coincidência, ele nasceu no dia 19 de novembro e eu nasci no dia 17 de novembro. Então, Ô, Glória. o pessoal de novembro aí tá marcando ponto na cultura popular. E como que surgiu, Socorro, a sua paixão por cordel? Então, desde pequenininha, né, o meu pai ele faleceu, eu tinha 7 anos, mas eu tenho flashes de lembrança de ver ele todas 5 horas da tarde, ele ficava ouvindo o Pedro Bandeira, o Patativa do Assaré, assim, para mim era comum ver os cordéis, os livrinhos, as pessoas sentavam na calçada e ficavam fazendo rimas. Só que eu não me atentei que eu pudesse ter esse dom. Então, quando eu vim morar aqui em São José em 92, eu acordava os meus sobrinhos fazendo riminhas para eles, né? Só em 2005, que eu fui trabalhar numa empresa que eu trabalho até hoje, que é da nadadora Fabiola Molina, e a gente começou a fazer nas nossas festinhas as rimas, e aí comecei a desenvolver mais e mais. Então, toda festa que tinha na empresa, a gente fazia os cordéis, quando tinha alguma comemoração, né? Um evento, aí a Kelsey Molina sempre me pedia para fazer. Inclusive, eu fiz na Câmara Municipal quando a Fabiola recebeu o título de cidadã joseense. Que E aí a bacana, gente. parabéns. é, Você pode recitar algum dos seus cordéis para nós? Então, eu comecei a desenvolver o bíblico esse ano, quando começou a pandemia. E aí a gente montou o grupo das irmãs do Círculo de Oração, começou a ficar mais ativo, né? Por conta da gente ter que fazer alguns cultos, todas as informações começou a ser mais pelo WhatsApp. E aí uma das irmãs, a Lida, ela começou a desenvolver um estudo bíblico de livros. E aí, quando foi o meu dia, eu pensei, eu vou fazer em cordéis esse meu estudo e ver se as irmãs gostam. E aí eu fiz, que foi no livro de Ruth, que foi o primeiro que eu fiz bíblico. E aí, depois eu vi que teve um impacto muito positivo, porque muitas pessoas começaram a compartilhar. E aí eu enviei para um pastor e ele me voltou em forma de e-book. E aí eu achei interessante. Eu falei, poxa, vou começar a fazer isso aos sábados, né? E tá compartilhando aí com o pessoal do meu WhatsApp.
E aí teve um retorno muito positivo, porque as pessoas começaram a ter curiosidades de ir ler as histórias bíblicas, de querer entender mais um pouquinho. Falei, uau, então tem uma possibilidade aí tanto de evangelizar, né, como a leitura bíblica se tornar agradável, curiosa, e aí demos continuidade. Então, o primeiro foi o livro de Ruth, né? Você quer ouvir os 2 Ah, com versos? certeza. Tá bom, então, lá vai. É, então se foi aos campos de trigo a trabalhar, pois era o tempo da cega, era preciso aproveitar cada espiga deixada para os pobres do lugar. De volta Noemi, a jovem, logo foi lhe perguntar como tinha sido lida, como foi tratada lá. E a moça contente foi logo encontrei um homem disposto a me ajudar. E quem era esse homem? O nome dele é Boaz. Ó bendito seja o Senhor, que conservas a aliança com os vivos e os mortos, cumpre sua beneficência. Este é um dos nossos parentes, um dos remidores distantes. Há esperança para todos, pois já temos o remidor, o conselheiro, o Deus forte, o que quebrou o laço da morte e livrou o povo seu. Dá de graça o perdão e te traz consolação, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí eu vi que o pessoal começou a. Eu podia usar tanto a exortação, como consolo, como a cultura da Bíblia, a história em si. E aí começou a ficar interessante. Né? Foi assim Muito que bem, começou o parabéns. Cordel Bíblico. Obrigada. Eu nunca tinha escutado, né, cordel bíblico. Nunca tinha ouvido falar que alguém fazia. Quando você me contou, eu fiquei assim maravilhada, né? Eu falei assim, gente, eu vou ter que adquirir, vou ter que comprar, porque eu gosto muito dessas coisas, né? Quem me Sim. conhece sabe, quer me agradar, não me dê sapato, não me dê roupa e nem bolsa, me dê Bíblia, me dê livros. Eu gosto muito de estudo, né? Que bom, Lu. E eu E quando pesquisei, você realmente, eu sou a primeira pessoa que teve esse interesse de essa escrever visão sobre coisas da Bíblia, né? No começo eu fiquei até assim meio, ai meu Deus, será que Deus vai gostar? Até que o Senhor me respondeu, eu tô te dando uma oportunidade de escrever para pessoas que vão precisar ouvir isso. E aí começou a chegar muitos testemunhos, né, de pessoas que ouviram, que estava muito triste, né? Outro dia eu acordei 5 horas da manhã porque eu mando o e-book e eu mando um trecho narrando, né? Um áudio. E aí eu acordei 5 horas da manhã e eu mandei, e aí uma pessoa 7 horas me retornou dizendo que estava pensando naquele dia em desistir da vida. E aquela mensagem de esperança fez ele pensar melhor, né? Repensar que Deus é bom, que Deus ama e que tem outras coisas, né? Tem um futuro, né? O Senhor, até para a morte o Senhor já trouxe solução. Então não temos que nos desesperar, né? Temos que confiar no Senhor, Ele tem cuidado de nós. E aí o cordel faz com que a pessoa sinta, né, a presença de Deus. É interessante que eu mando, se eu mandar só o e-bookzinho, o pessoal retorna, cadê o áudio? Cadê o áudio? Ai, ai. Eles querem um pouco do sotaque do Nordeste. é muito gostoso mesmo. A hora que você começou a recitar, eu fiquei assim encantada, porque é muito gostoso de ouvir o tom da sua voz, né? A maneira que você transmite. Obrigada. É algo que a gente sente que sai de dentro de você. Então, com Ai, muito certeza é isso que obrigada. as pessoas têm sentido. E agora, na época de quarentena, então é muito importante esse tipo de trabalho também que você está fazendo, né? Ajuda muitas pessoas a refletir na própria vida, né? No seu dia a dia, naquilo que Sim. está acontecendo. Então, nossa, muito parabéns mesmo pela sua Obrigada. atitude, né? Por você ter sido sensível em ouvir a voz de Deus e estar fazendo esse projeto que é lindo.
Maravilhoso. Ah, muito obrigada. Quer E recitar mais um teve para nós? uma. Então, teve o do Nabote, né, da vinha de Nabote, que eu acordei 3 horas da manhã e estava todo o cordel na minha cabeça. Eu escrevi no celular, porque era a única coisa que eu tinha perto, era 3 horas da manhã, né? E assim, eu fico muito interessada depois de saber o porquê que Deus me acordou 3 horas da manhã e por que que essas coisas acontecem, né? E eu tenho um fã de 9 anos e eu não posso mais parar de escrever por conta desse menino, porque ele já mandou até foto dizendo que escuta todo sábado, ele fica esperando chegar o cordel do celular da avó dele e mandou foto dizendo, ó, eu gosto do cordel. Então é bem interessante, né? E teve também o hospital municipal, a gente faz visitas, né? Eu participo do Jaboque Kids, que é da coordenadora Rose Guedes. Só que esse ano a gente deu uma parada bem, né, por conta da pandemia. Só que a Rose teve a ideia de estar escrevendo cartas para entregar toda segunda-feira. E aí eu fiquei muito preocupada, porque toda segunda-feira a Rose tinha que ter 100 cartas, então não era fácil ter 100 cartas. E aí o Espírito Santo me mandou escrever 7 consolações do Espírito Santo. E foi assim, muito, muito lindo o que Deus fez através dessas 7 consolações. Nós conseguimos patrocinadores e imprimimos, né? E a Rose teve aí a oportunidade de estar distribuindo no hospital municipal e outros hospitais que a gente era necessário fazer a visita. Então, assim, tem sido um trabalhar de Deus mesmo, né? A gente não sabe até quando tudo isso vai, mas enquanto o Senhor estiver derramando da fonte, a gente tem como dar de beber, né, a quem está com sede. Tá bom? Deixa eu escolher mais um aqui para eu ler para você. Pode ser o de. Tem também uma história, né, do Salmo 23, que foi uma menina que me pediu para fazer uns devocionais para ela ler na escola que ela trabalha. E também foi uma semana muito difícil, porque a gente perdeu bastante pessoas conhecidas nessa semana que foi o do Salmo 23, né? E aí podemos consolar algumas pessoas com o Salmo 23. Vou ler então uma poesia do último versículo do Salmo 23. Tá bom? Pode ser? Tá ótimo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia num caminho aplanado caminhavam. Era muito extenso e por ali poucos peregrinos passavam. Eu, por atalhos nesta vida, continuamente tentava encontrar dias melhores e só tristeza eu achava. Até que um dia eu parei em frente de 2 caminhos para decidir qual eu precisava. Não queria ir mais por veredas que em nada acrescentava. Meditei no coração que indeciso se encontrava. Escolhi o bom caminho que para a tua casa me levava. Então bondade e misericórdia me seguiram na jornada. Habito hoje e toda a vida debaixo de tuas asas. Deus meu e Rei meu, o Senhor é quem me guarda. Que o seu dia seja cheio da graça de Deus. E assim a gente vai, né, entregando uma porçãozinha do maná do céu para cada um. Eu percebi que você está colecionando cordéis e também testemunhos, né? Isso, toda semana nós temos testemunhos, vários testemunhos, né? Eu tenho pessoas que estão em Brasília, tem pessoas que já estão nos Estados Unidos. A gente conseguiu mandar até para um rapaz que é missionário no Nepal. E estamos aí distribuindo curiosidades bíblicas. As pessoas me retornam.
Então, o meu livro, desde que eu comecei a escrever, que todo mundo ficava, faz um livro, faz um livro, porque eu fazia em eventos, fazia em ações sociais, né? E eu sempre pensava assim, poxa, a palavra, ela tem um poder tão grande, né, de transformar, de mudar. Também tem poder de entristecer, de estragar o dia de alguém. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, né? E uma vez que a palavra é lançada, ela não tem mais como voltar. Então, eu sempre pensava, eu só posso escrever algo que realmente seja edificante. E aí, quando eu comecei a escrever o cordel bíblico, as pessoas continuam perguntando, e o livro, e o livro? Então, eu pensei assim, ó, a cada 10 cordéis, eu vou fazer juntar eles, né, e imprimir e vender assim só para as pessoas que realmente a gente conhece. Que eu quero também fazer uma dedicatória pessoal para aquela pessoa, fazer uma poesia para aquela pessoa, da vivência que eu tenho com aquela pessoa, para que seja algo bem marcante nesse primeiro, né? Eu espero que seja o primeiro de vários, né? Mas também se for o único, que seja algo marcante. Então, eu estou recebendo os pedidos pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp, que eu faço a propaganda mesmo, né? E quem quiser pode entrar em contato comigo, que daí eu dei uma data para eu estar entregando para as pessoas, né? Posso entregar pessoalmente, ou faço um convite para a pessoa vir num culto de ação de graças que a gente está organizando. Caiu a nossa live, né, com a nossa escritora, mas vocês viram que ela tem aí um chamado muito bonito, né? Muito bacana mesmo o trabalho que ela vem fazendo aqui na nossa cidade. Ela mora aqui em São José dos Campos e ela está com esse projeto maravilhoso, né? Vamos ver se ela consegue retornar aqui para a live, para ela continuar, né, gente? Porque está muito bonito, resgatando aí os cordéis, e é muito interessante que ela traz cordel bíblico, né? Então é bem legal também para aquelas pessoas que têm até mesmo dificuldade com a leitura da palavra de Deus, né? De entender o que a Bíblia está querendo nos ensinar. Vamos ver se ela consegue aqui retornar. Começa a oscilar tudo, Como a né? gente estava aqui falando, né? Caiu a nossa live, mas já voltamos, né? Ao vivo é assim mesmo, né, Socorro? É Então pode verdade. continuar falando como que a pessoa faz para entrar em contato e adquirir os seus cordéis, né? Isso. É pelo 12988776599. E aí Repetindo, o telefone é 12 DDD daqui de São José dos Campos. isso, 988776599. Maria do Socorro. E daí eu envio, né? Eu envio, na verdade, todos os sábados eu envio o e-book com o áudio. E aí no final de 10 cordéis, né, 10 edições, aí a gente faz o livro físico para quem quiser adquirir, ter como lembrança. E o pessoal tem pedido. Eu estou muito feliz, eu estou até assustada, porque a gente conseguiu vender um bom número de livros, né? Ele está na gráfica, porque a gente está corrigindo todas as coisas para ser uma coisa bem bonita mesmo, bem marcante. E até o dia 20 de setembro eu estou entregando para quem fizer o pedido desse, né? Depois, em outubro, eu volto a escrever. Eu vou ficar esse mês de setembro todo trabalhando em cima dessa entrega, desse carinho de fazer todas as dedicatórias, uma por uma. E aí, em outubro, a gente volta. A gente está com um projeto agora de fazer todo o Sermão do Monte, né? Para fazer os 10 episódios aí do Sermão do Monte. E vamos ver. Deus na frente de tudo, né? Você estava Mas, falando aí, e eu estava aqui ah, só pensando, né? Porque eu fui durante 4 anos coordenadora da minha igreja anterior. Então, sim. tudo eu fico pensando nas crianças.
Eu já imaginei um culto de cordéis, né? Que nem a gente faz da EBF, a gente faz o congresso infantil, faz Uhum. tantas coisas infantis para as crianças. Eu já imaginei, assim, dentro da igreja, um monte de varal, um monte de cordel, tudo coloridinho, sabe? Para as crianças É passar, interessante. ler, meditar. É interessante isso, né? Eu tinha um sonho de fazer um livro infantil sobre princípios, né? Pegar todos os princípios assim bíblico que às vezes dá trabalho para os pais, né? E passar esses princípios e escrever ele de uma forma bem divertida, de uma forma infantil, para que as crianças decorassem os princípios bíblicos em versinhos, né? Vamos ver se Deus ainda vai me abençoar com essa Se Deus quiser. oportunidade. Em nome de Jesus, vai sair esse projeto, sim. Se tá no seu coração, eu aprendi assim, sabe, Socorro? Tudo Ah, que Deus coloca no meu coração, eu pego como objetivo. E eu sigo aquela linha e vou até o fim, até eu conseguir atingir aquilo que veio, né, dentro do meu é, coração, que ardeu ali com um desejo de fazer. E eu creio que você é um desejo que está no seu coração, é. vai ser realizado, né? Então, Amém. assim, as crianças de hoje, elas precisam muito aprender sobre alguns caráteres cristãos, né? As famílias Isso, hoje estão muito destruídas, muitos lares estão destruídos. E é o cordel, verdade. dessa forma que você está apresentando, eu achei muito interessante, porque vai ajudar muitas crianças a compreender verdades bíblicas, né? A gente não está falando aqui de É, religião, mas a gente está falando da verdade. é verdade. Então, é muito interessante levar isso para muitos lares, né? E é fundamental para a vida do ser humano, né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas têm uma carência muito grande em coisas que a gente tinha que ter aprendido na infância, na adolescência, né? Dos pais sentar e dizer, olha, existe isso que Deus diz e você pode escolher, né? Escolha um melhor caminho, né? Hoje eu tenho um filho de 23 anos que eu criei ele sozinha. E todo mundo vai me perguntar, por que que o seu filho é tão educado? Por que que o seu filho é tão bonzinho? Por que que esse menino é tão assim? E eu sempre falo, ó, eu criei o meu filho com a Bíblia na mão. E quando ele fazia qualquer assim coisinha que eu falava, poxa, isso aqui, se ele crescer fazendo isso aqui, vai prejudicar o futuro dele, né? Então eu orava a Deus e eu sentava com a Bíblia e eu sempre tive esse pensamento: se o meu filho não tiver temor de Deus, ele não vai ter temor de mim. E aí eu sentava com ele e eu falava: olha, Deus fala isso, isso e isso do que você fez, né? E eu concordo com o que Deus fala. Então você precisa pensar no que você fez, porque Deus não gostou, Deus não gosta dessas atitudes. E era interessante que ele pedia perdão para Deus, ele pedia perdão para mim, e depois eu ensinava ele também a se perdoar, né? Porque a gente precisa aceitar o perdão de Deus, aceitar o perdão das pessoas e também se perdoar. Senão você continua carregando a culpa e não aceita de fato que Deus te perdoa. Né? E É, tem para muitos adultos com esses traumas, né? Porque não se perdoou, cometeu uma coisa lá longe, já pediu perdão, aí quando volta a memória, aquilo ali sofre de novo, como se tivesse ainda naquela atitude, né? Então, assim, hoje eu vejo o fruto, o resultado, né, na prática. Hoje ele tem 23 anos, ele é um menino que, na época que ele tinha 6 anos, as estatísticas diziam que uma mulher que criasse um filho sozinha, porque era separada, divorciada, aquele menino era 80% de chance de ir para o tráfico. E eu falei, não, meu filho não vai para o tráfico, né? Eu não vou deixar isso, eu tenho que honrar a Deus, né? Porque eu coloquei uma pessoa no mundo e eu preciso ser responsável por essa pessoa, né? Eu preciso entregar para a sociedade um cidadão de bem, e eu só vou conseguir se essa pessoa tiver temor de Deus. E assim a gente vai aí seguindo a vida, né? Deus ajudando e a gente fazendo nossa parte. É, hoje eu vi um caso aqui no Facebook mesmo, né? De uma Hum, cidade onde um menino de 15 anos tirou a vida do próprio irmão de 13 anos,
porque os Meu dois Deus. queriam usar ao mesmo tempo a única bicicleta. E a mãe tentou apartar a briga, mas depois, quando ela saiu de perto, o irmão esfaqueou o outro, né? Foram Meu duas Deus. facadas e levou o irmão menor à morte. Então, assim, a gente vê que as pessoas hoje, elas não dão tanta importância para a palavra de Deus, porque quando você ensina a palavra de Deus, verdades bíblicas para as crianças elas vão desenvolvendo o fruto do Espírito Santo na sua vida. A É verdade. paciência, a mansidão, né? São os caráter também, são frutos, são dons espirituais que o Espírito Santo desenvolve em cada ser humano, né? É, E a família hoje está muito destruída, sem base, né? Isso acontece em vários lares. As crianças elas passam o dia inteiro longe dos seus pais, porque muitas vezes o pai, a mãe precisa trabalhar. E eu achei muito interessante isso que você falou, né? Você criou o seu filho sozinha, né? Ele tem vinte e é, três anos, é hoje um homem honrado, né? é Que te verdade. dá muito orgulho, com Muito certeza. mesmo. Você fala dele Beleza. assim, de uma maneira muito especial, parabéns, né? É, E eu tenho ok, certeza que obrigada. muitas mães, ainda nos dias de hoje, têm as dificuldades de criar um filho sozinha. Tem sim. É, não é fácil, Lu, não é fácil, né? A gente conta cada fio branco da cabeça, porque não é fácil, não. E eu digo de verdade, sem medo de errar. Se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido, porque hoje eu paro e penso assim, meu Deus, como que eu consegui criar os meus filhos sozinha, né? Você tem Porque não, quantos não. filhos? Eu tenho dois. Hoje a minha filha fez 13 anos e o Rafael tem 23. Olha que E, benção. e eu sempre perguntei para Deus, né? Deus, por que que a minha vida tomou esse rumo? Porque eu sempre fui uma menina estudiosa, né? Uma menina que nunca gostei muito assim de balada, de festa, de agito, né? Sempre foi mais por uma tendência de ser mais obediente do que rebelde. Né? E o Senhor sempre me consolou dizendo, ó, eu tenho um projeto para a sua vida, né? Hoje você pode ajudar pessoas, aconselhar pessoas que perderam os pais muito cedo, pessoas que tiveram que morar na casa de parentes, mulher que sofreu violência doméstica, mulher que sofreu divórcio, mulher que criou filho sozinha. Mas em tudo isso é a mão do Senhor. É o que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Não, não tem como, não tem. Porque tem noites que realmente a gente se sente a última pessoa da fila, se sobrar aquela migalha ali que a mulher foi pedir para Jesus. É verdade. Sim, Uma né? vez, Mas é bom, Lu, é bom porque a Bíblia começa a ser real. é, Né? A Bíblia não passa a ser algo muito próximo da gente, né? Então você vê as histórias da Bíblia muito idênticas à sua história. E aí, se você vê que teve solução para aquelas pessoas, é porque o Senhor é real, né? Então a gente começa a viver a Bíblia com veracidade, né? Ou é você verdade. cria fé e vai, ou você fica para trás. Olha só, a gente começou falando, né, sobre cordéis populares, falamos um pouquinho sobre a criação do cordel, você recitou dois cordéis aqui lindos, e agora a gente já foi para um outro assunto, né? Olha só como É, que é. Isso que é o é bacana da verdade. live, né? A gente É, poder passar um pouco da nossa vivência para o próximo. Porque nesse exato verdade. momento pode ter uma mãe solteira que está pensando, e agora, né? Eu estou sozinha, vou enfrentar isso sozinha. Será que eu vou dar É, conta? Vai dar conta sim, né? Em nome de vai. Jesus, se você educar o seu filho no caminho que se deve andar, você vai dar conta. Olha aí o É, exemplo da nossa querida irmã Socorro, né? A isso. escritora. Então, em 2012, a minha filha teve um diagnóstico de câncer, né? E aí, tipo assim, eu fui pentear o cabelo dela e ela tava com esse caroço atrás da orelha. E no outro dia eu já tava no GAC, já foi, tipo assim, a vida.
deu um giro de 360 graus de um dia para o outro, né? E eu fiquei um ano indo para o GAC e para o Pio 12, até o dia que eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, eu não tenho mais condições, né? Eu estou te devolvendo o presente que o Senhor me deu, porque eu não tenho mais condições de lidar com essa situação, né? E aí, na outra semana, o Senhor tirou todo o processo que estava na minha filha e não caiu um fio de cabelo dela. E tá aí a Julinha, firme e forte, né? Então, assim, em tudo, você tem que ver a mão de Deus mesmo, né? Nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Deus é maravilhoso, né? Não tem como dizer que o Senhor não nos sustentou até aqui, porque Ele tem sustentado em tudo, em todas as coisas, né? A gente às vezes quer de Deus coisas que Ele não planejou, né? Mas Ele diz que daria o necessário para a gente. Ele tem dado o necessário e nós temos estado contentes e gratas por tudo que Ele tem feito. Vai continuar fazendo, né? Porque nosso repouso não é aqui, então vamos batalhando. É isso mesmo, temos que trabalhar, né? É verdade. E eu tenho certeza que esses cordéis, eles vão ajudar muitas pessoas, principalmente agora na época de quarentena, né? Como você falou, que está É, sendo lançado em alguns lugares esses cordéis. Pessoas que estão nos hospitais têm esse aconchego, esse consolo, né? De poder ler uma é, palavra de ânimo, de fé, de esperança. Porque é isso que nós devemos semear, né, Socorro? A é fé, a verdade. esperança e o amor. Teve uma menina que, quando eu fui fazer os cordéis pro hospital, o Senhor falou para mim assim, ó, pede para essa pessoa que ela vai doar um valor para você imprimir e eu vou abençoar ela com algo que ela está necessitando. E aí, isso o Senhor me mandou, era umas 11 horas. A hora do meu almoço é 1 hora da tarde. Aí eu mandei uma mensagem para ela 1 hora da tarde. E aí eu falei, você tem disponibilidade de fazer uma oferta para a gente fazer um trabalho para o hospital? E aí ela começou a mandar áudio contando que ela estava com problema, né? Só que Deus já tinha falado que ia abençoar. E aí você quer ajudar a gente nessa missão? Ela, quanto que é? Quanto que é? Eu falei, não, eu vou ligar na Grapa, eu vou ver quanto que é. E eu te falo, eu só quero saber se você pode. Aí ela, posso, posso, posso. E isso foi na quarta-feira. No sábado ela me ligou, vem tomar café comigo que eu quero te contar o que aconteceu. E ela estava passando por um processo na justiça estava sendo ameaçada de perder a guarda dos filhos e ela teria que pagar uma quantia de R$ 3.000 para o advogado por causa desse processo. E no sábado Deus retirou toda a causa da justiça dela. Então, assim, são coisas grandiosas que eu fico, meu Deus, como assim? E eu fui tomar café com ela, ela chorando, me contando, olha, Socorro, eu estava assim, assim, assim. E acabou. A pessoa retirou o processo, retirou a queixa, retirou tudo, ainda me ligou pedindo perdão porque fez isso comigo. Tá vendo? Eu falei, Jesus, como que o Senhor é lindo, maravilhoso. Então, a gente não tem como parar mais, né? Porque não é mais só um, um, uma questão de eu ter um dom, ou de eu gostar de escrever, ou de eu sentir prazer, né? Tem chegado em outras pessoas que tem feito um efeito, né? Tem feito um efeito para o qual o Senhor planejou que chegasse, né? A gente é só o canal mesmo para estar recebendo e Canal de bênção. pessoas me dizem, nossa, é você que está escrevendo tudo isso mesmo? Eu falei, mas como assim? Eu falei, eu não sei, Deus abriu uma fonte e nós estamos jogando água. É isso. Então Que é bênção. interessante que eu acordo no sábado, eu acordo 5 horas da manhã, e eu sou uma pessoa que amo dormir, viu? Mas eu acordo 5 horas da manhã no sábado e começo a fazer o áudio para não ter barulho, não ter barreira, coisa de som, né? Mistura de som. E mando para as pessoas. E aí eu passo o sábado inteiro respondendo.
Porque eu quero responder pessoalmente. Se a pessoa disser ora por mim, vamos orar. Se a pessoa quiser contar o problema, eu estou disponível. Então, tem sido os sábados, o sábado tem sido realmente sabático para Deus, né? Eu a trabalhar para o Senhor. E tem sido assim. Estamos aí. Amém. Muito obrigada, Socorro, pela sua participação aqui. Você quer recitar o último? Pode ser. Deixa eu A gente ver. tem que deixar o povo com um gostinho na boca, né? De querer Vou entrar rec- em contato, querer adquirir o seu próprio material aí para sua leitura, né? Fazer até um devocional, quem sabe, com os é, seus filhos nessa época de quarentena. eu vou ler o último aqui do livro de Josué, tá bom? Tá Nesse bom. livro vai ter Josué, Ruth, a vinha de Nabote, as consolações do Espírito Santo, o Salmo 23, o Salmo 139 e os nomes de Deus. Então eu vou ler o Tá último ótimo. de Josué, tá bom? Tá ótimo. Pois tem batalhas nesta vida que nunca se vence só, nem com a força do braço, nem com o dinheiro que ganhou. Meu amigo, meu caro leitor, mas com joelhos dobrados, orando ao nosso Deus, que em nosso favor intercede e muito logo em breve socorre os filhos seus. Que lindo! Ótimo! Então tá Parabéns! Muito bom. lindo! Então, lembrando para você que está acompanhando a nossa live, que se você desejar adquirir esses cordéis para uma leitura, né, pessoal, ou até mesmo um devocional com seus filhos, né, você pode entrar em contato com a irmã Socorro. Ela mora aqui em São José dos Campos e ela está com esse projeto lindo. É a primeira vez que eu vejo falar em cordéis bíblicos, tá bom? Então, o WhatsApp dela, lembrando, é 12 988776599. Aí entra em contato com ela e adquira rapidinho aí, porque eu tenho certeza que vai ser benção para a sua vida, para o seu lar. Amém? Amém. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Socorro. Obrigada a você, Lu. Prazer, viu? Foi minha primeira Prazer é todo meu. live. Muito obrigada pelo convite. Imagina.